E KTO.com, onde todos os esportes e os grandes campeonatos estão. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. A nossa enquete quer saber aí se você é contra ou a favor do limite de atletas inscritos no Campeonato Paranaense. Até esse ano eram 35 no máximo por equipe, e há uma tendência de que no arbitral de hoje à tarde, lá na sede da federação, esse número de inscritos seja liberado. Os clubes podem inscrever quantos jogadores eles acharem necessário para a disputa da competição. É uma mudança fundamental aí na regra do Campeonato Paranaense. Bem, vamos voltar a falar do Atlético. Wesley Carvalho comentou o jogo ontem, depois do empate, né? E mais uma vez a torcida pedindo a saída do Wesley. Vincenzo Dalicani, mais do Atlético aqui no Bate Pronto. Mais do Furacão que sofre com lesões nessa temporada. Trouxemos os números durante esta semana, são 23 lesões agora nesse momento. O número total em si não é tão alto não. O Atlético no ano passado teve 33 lesões, por exemplo, mas o que preocupa é a porcentagem de lesões musculares. É mais de 80%, são 18 lesões das 23, mas na verdade 78%, quase 80% das lesões na temporada do Atlético são musculares. Das 18, 17 são na parte da coxa, né? Só nos últimos jogos o Matheus Felipe, o Rômulo, o Pablo e o Kaique Rocha, então 4 jogadores em 2 jogos sentiram desconfortos musculares na coxa. O técnico Wesley Carvalho foi questionado sobre isso durante a entrevista coletiva, mas preferiu não comentar o fato. Vamos ouvir o Wesley Carvalho. Sim, são muitos jogos, muito estresse, muito mental, isso interfere bastante nos atletas. Não tenho como te precisar agora, machucaram por causa disso, não machucaram por causa disso, eu seria muito leviano. Nós temos um excelente setor de performance no clube, muita qualidade, temos que analisar com cautela, com cuidado, para não falarmos algo que não é verídico ou que não é correto. Então, assim, eu gostaria até de me poupar de entrar muito nesse assunto, por favor. Tá, então o Wesley Carvalho preferiu não responder tanto, fala que jogadores estão desgastados, são muitas partidas em seguida, mas o técnico do Furacão não comentou o fator das lesões recorrentes no Atlético. O Wesley Carvalho também falou, como a gente comentou bastante no primeiro bloco por aqui, lance do pênalti, que não foi marcado pelo Rafael Claus, se não foi pênalti pro treinador do Atlético, pênalti claro, não marcado pelo Rafael Claus, árbitro da partida. O lance agora foi muito pênalti. Eu não gosto de comentar sobre a arbitragem, mas foi muito pênalti. Não tem como a mão tá colada no corpo, o cara tá de lado para a bola bater e não passar. Nós tínhamos um jogador atrás só para fazer o gol. Ele tudo bem que ele tenta tirar a bola, mas a bola bate, tira a mão, o braço, só que ele toca na bola e muda a trajetória da bola, que poderia ser uma chance de gol, de clara, com um jogador nosso atrás. Então eu não entendo por que tem essa interpretação ainda, já que tentou tirar a mão, não quis colocar a mão, mas ele interrompeu a bola, o passe que iria para o jogador fazer o gol. Daí o Wesley, então, ele agora menciona a arbitragem na partida contra o São Paulo na última semana, no último jogo do Atlético dentro de casa. O Wesley Carvalho preferiu não falar sobre a arbitragem. Falou, eu tô até suspenso no campeonato, suspenso não, tô até pendurado no campeonato, né? Tem 2 cartões amarelos, se tomar mais um vai ser suspenso. Então ele preferiu não comentar naquela ocasião. Agora ele decidiu comentar a arbitragem da partida, achou que o pênalti foi claríssimo e não foi marcado pelo Atlético. Wesley Carvalho, que ao final da partida ouviu vaias e gritos de fora estagiário na Arena da Baixada. Ele foi perguntado sobre isso e repetiu uma resposta que tem dado frequentemente sobre essas críticas da torcida do Atlético. Magoado não diria essa palavra, acho ela muito pesada. Eu entendo o torcedor, ele está no total direito dele de protestar, reclamar, faz parte. Imagine o torcedor que vem para o estádio e quer que o time dele ganhe. Nós temos que compreender isso. E motivado, sim, porque para mim é desafiador. Da mesma forma que eu não entro em empolgação quando elogiam demais quando nós ganhamos os jogos, contra o Flamengo, contra o Grêmio. Da mesma forma também não vou entrar em desespero quando
acontecem essas críticas. Eu acho que faz parte do processo, eu acho que do futebol brasileiro. Todos os treinadores estão sendo criticados, o Abel é criticado, o Dorival foi criticado agora porque perdeu para o Palmeiras depois de ganhar um título, estava sendo contestado. Eu conversando com ele aqui, o Renato foi contestado no outro dia desse, no jogo contra a gente, porque perdeu, estava em desespero, agora já recuperou de novo. Então assim, você tem que ter muito equilíbrio para você não sair da casinha. Tá, então Wesley Carvalho, o treinador do Furacão, fala que tem que ter muito equilíbrio para não sair da casinha nesse momento. Wesley Carvalho que tenta se manter aí no Atlético mesmo com as críticas da torcida. O treinador do Furacão fala, né? O torcedor tem razão de reclamar, o torcedor quer ver o time vencer as partidas na Arena da Baixada. Furacão que não vence há 3 jogos na Arena da Baixada. A última vitória foi contra o América por 3-2. 3 empates em 1-1 na sequência. Então contra o São Paulo, contra o Fortaleza e também lá contra o Bragantino. Então o Atlético aí nesse momento 3 empates em sequência pelo Campeonato Brasileiro. O Furacão que agora tem que fazer uma conta, porque pode ficar a 6 pontos do G6 ao final dessa rodada se o Atlético Mineiro vencer o Corinthians fora de casa. Então o Atlético precisa fazer contas. Trouxemos por aqui também durante essa semana, 61 pontos é o mínimo para brigar. O Atlético teria que vencer 4 dos seus últimos 6, agora tem que vencer 4, né? Tem que manter os 4 porque empatou na partida de ontem, então tem que vencer 4 dos últimos 5 jogos. O Atlético tem que ter um aproveitamento muito alto nesse final de campeonato. O Wesley Carvalho projeta essa reta final de Campeonato Brasileiro. Não, a gente continua acreditando, a gente não vai desistir nunca. O Atlético não desiste nunca. O Atlético é assim e eu penso da mesma forma, os atletas também, então nós vamos continuar lutando. Existe o si, mas também se o Atlético não ganhar amanhã, Mineiro, e a gente ganhar um jogo fora e mais 3 jogos. Então fazemos 61 pontos. Então nós temos que acreditar. A gente nunca pode jogar a toalha antes dos fatos acontecerem, de ter o mínimo de chance que tiver, nós vamos lutar até o final. Aí o Wesley Carvalho então fala, o Atlético precisa vencer uma fora de casa, precisa vencer o Bahia no domingo lá em Salvador, e aí tem que vencer outros 3 jogos para brigar por essa vaga na Copa Libertadores. O Atlético que agora só enfrenta times que brigam contra o rebaixamento, vai encarar o Bahia em Salvador, aí vai receber o Vasco, depois viaja para enfrentar o Cruzeiro e recebe o Santos na Arena da Baixada, e aí fecha contra o Cuiabá, que deve estar livre da briga contra o rebaixamento no final do campeonato. Mas mesmo assim, a tabela mais fácil do Campeonato Brasileiro, fácil em vias de pontuação, porque nunca é fácil enfrentar esses times que estão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora tem que fazer contas, né, Dalquijana, porque assim, o Atlético disputou 12 pontos, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza ganhou 2. E assim, os empates acho que são muito indigestos em casa, né? 3 são empates 11 empates. Não, são 11 empates no campeonato, mas ele vem de 3 empates na Arena. Então acho que ali ele perdeu, né? Perdeu força nessa briga, porque agora ele depende dos outros adversários, né? Por mais que ele faça uma campanha fenomenal, o que eu acho improvável, porque o time está extremamente quebrado, né? Desmontado, com muitos desfalques nesse momento. Muito. Então não dá pra você contar que o Atlético Perdeu vai mais 2 vencer uma sequência de jogos. E hoje pode ver essa distância aumentar ainda mais. Porque o Atlético já tem 33 jogos, o Galo joga contra o Corinthians fora, o Corinthians tá mal. Né? Se o Galo ganhar, já é 56, né? Hoje tem que vestir a camisa do Corinthians e torcer pro Corinthians. Tem mesmo. Sim, porque o Atlético vem perdendo a força e muito por conta do tanto de lesões que tem sofrido, do tanto de desfalques que tem sofrido, né? E ontem não foi diferente. Ontem, no primeiro tempo, o Rômulo já se machuca. 34 minutos. No começo do segundo tempo, o Matheus Felipe também aos 34. Achei que tinha sido os dois aos 34 minutos, o Rômulo no primeiro tempo, o Matheus Felipe no segundo tempo. Achei que tinha sido um pouco mais. E teve mais o que a gente que ele se mantém um pouquinho no jogo ainda. É verdade. Ele sente antes. O Wesley Carvalho até coloca o Marcão pra entrar, o zagueiro da base do Atlético, 17 anos, mas aí o Matheus Felipe pede pra segurar. E aí depois ele é substituído pelo Hugo Moura aos 34 do segundo tempo. E tem assim, né? E tem o problema do banco, né? O Wesley chamou o Marcão pra entrar no lugar do Matheus Felipe. Aí
no tempo que o Matheus Felipe pediu para permanecer, lembra que você até falou, vai piorar a contusão. Sim. Ele tirou uma bola de cabeça e daí deu para ele, né? O Marcão tava aquecendo, já tinha tirado o colete e tal, já ia assinar a súmula. O Wesley mudou de ideia e chamou o Hugo Moura, né? Pra fazer e não confiou no Marcão. Ele deixou claro que ele não confiou no Marcão, né? E era um ambiente meio complicado para jogadores da base do Atlético naquele momento. O Vinícius Cauê, lateral esquerdo, recebeu vaias em determinado momento da partida. No começo do jogo, no começo do jogo, sim. Aí depois o Wesley muda o esquema no intervalo de novo, né? Coloca os 3 zagueiros, bota o Vinícius Cauê de zagueiro e ali melhorou. Ali ele foi bem firme, né? Ele conseguiu. Ele fez uma linha de 3, segurar. trouxe o Matheus Felipe aqui pra direita, né? Ele tirou o encaixe do Marinho com o Vinícius Cauê. E isso facilitou a vida do Vinícius Cauê também, né? Porque o Marinho ficou um pouco mais solto lá pela direita, só que não recebeu tanto, né? Não recebeu tanta bola por ali. E no primeiro tempo tava indo meio que de mano a mano e o Marinho tava apertando muito, o Vinícius Cauê tava errando muita coisa. Errando passe, errando domínio, às vezes tentava driblar e perdia a bola, né? Tanto que chegou um momento que às vezes precisava acelerar o jogo, a bola vinha nele e ele já tava contagiado pelo ambiente, né? Sim. E ele tocava pra trás. E algo que a gente via muito com o Kelvin, né? O Kelvin, lateral direito, foi vendido agora... No começo da passagem dele, né? Exatamente. Era um jogador que sentia muito na confiança. Então, errava uma no começo do jogo, errava praticamente todas. E aí a torcida caía em cima. O Abner também, em 2022, mesma coisa. Errava uma, o jogo acabava pra ele ali. Então, é legal ver que o Vinícius Cauê conseguiu se recuperar durante a partida. É que é um momento de pressão, né? Porque, por mais que a gente diga, poxa, se o Atlético continuar nessa toada, né, com os problemas que tem, ele não vai conseguir a vaga na Libertadores, né? Acho que a Sul-Americana seria de bom tamanho pelo que o time está entregando, mas esses jogadores que entram, eles agarram ali a oportunidade e tem essa responsabilidade de tentar resolver, porque matematicamente ainda é muito possível, né? Então, lógico que a torcida critica o treinador, né? O planejamento que foi ruim, tem também essa percepção, né? Do planejamento do ano, em que o Atlético acabou tendo muito desgaste físico desses jogadores que começaram a temporada lá no Campeonato Paranaense e agora estão sentindo, né, essas lesões musculares. Aquela coisa da bruxa tá solta, né? Alguma coisa não tá encaixando nessa história, né? Acho que, claro, tem a questão da sequência de jogos, mas teoricamente, se a gente for pensar em planejamento, a ideia do Atlético era estar até o final disputando a Libertadores, a Copa do Brasil, quer dizer, o desgaste ia acontecer, porque é o mesmo time que tinha 4 competições para disputar. Então, acho que teve também um erro ali de percurso, né? De imaginar que esse time ia conseguir aguentar um ano inteiro uma sequência de jogos tão grande. E isso, claro, sem contar os jogadores que acabaram deixando o clube, né? E assim, desfalques em posições extremamente importantes, né? Perdeu o Vitor Roque, não, né? Desmontou o sistema de jogo do Wesley. Pro jogo passado, por Como exemplo. é que você vai manter um centroavante agora? Você não tem centroavante no time. Não tem lateral direito também. Agora é o Bigode, né? Centroavante é o William e tem o Rômulo, que seria a opção, machucou também. Daí Aí sobrou a Arriagada e o William é arregado. Então, assim, na zaga tem só o Kaká e o Thiago Heleno. Né? Agora volta o Esquivel de suspensão também, né? Então, e mas não tem assim, lateral direito, o Bruno Pérez ficou no banco ontem. E agora né? perdeu os 2 reservas, né? O Kaique Rocha e o Matheus Felipe, os 2 zagueiros de ofício reservas. E daí você perde também. Ontem, por exemplo, o Atlético no primeiro tempo perdeu total a intensidade do Eric no meio de campo, né? Porque o Eric ficou preso na lateral direita, né? Na tentativa de fazer algo diferente, muito por conta dessa dificuldade que o Atlético tinha pra montar o time. E daí no segundo tempo o Eric evolui bastante. Sim, vai E ajuda o time a melhorar bastante. E ele até como lateral, ele ainda deu assistência pro gol, né? Não, foi como volante. Mas foi pelo corredor ali onde ele tava jogando, né? Sim. Mas porque ele já adiantou um pouquinho pra jogar. E ele tabela com o Coelho, que vira ala no segundo tempo, né? Vira Ele faz a tabela, chega no Canal vira ala esquerda, o Coelho vira ala direito, como vem jogando nos últimos jogos, né? O Atlético até encaixa ali 3 volantes, que não é tão normal, né? Sim. O Atlético faz meio que um 3-5-2 de fato, porque ele coloca o Vitor Bueno bem perto do William no começo do segundo tempo, né? Daí quando o Vitor Bueno sai pra entrada do Zapelli, o Zapelli dá uma dinâmica muito boa no Atlético. O Atlético evolui muito com o Zapelli ontem, só que os dois estão naquele desgaste, tanto o Bueno quanto o Zapelli. Um teve que ser poupado, o outro saiu cedo. E perder eles, né? A essa altura seria um desastre completo. Imagina. Jogou meio tempo cada um, é isso. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante.